Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Vasco decidiu que não vai liberar Rayan para a disputa do Mundial Sub-20 pela seleção brasileira, não é uma data FIFA, ou seja, o Vasco não tem a obrigação e entende que o Rayan vai ser mais útil vestindo a camisa Cruz Maltina. Quero contar ainda que o Santos já vendeu 27.500 ingressos de forma absolutamente antecipada para o confronto contra o Vasco no Morumbi. Só para lembrar, antes desse jogo, o Santos ainda enfrenta o Cruzeiro no Mineirão. E o volante Cauã Barros renovou o contrato com o Vasco, já está no bid da CBF, contrato até 2027, ele que retornou lá do América e já está à disposição do Fernando Diniz, caso queira colocá-lo para jogar contra o Galo. Ele vinha jogando na Série B e se destacando, o Cruzeiro tinha interesse na contratação deste jogador. E o Vasco também está no noticiário que ele quer o zagueiro Carlos Cuesta, de 26 anos, do Galatasaray, da seleção da Colômbia. É muito bom zagueiro, porém ele não está tendo tanta oportunidade, está jogando pouco lá no Galatasaray. E o Vasco propôs um empréstimo com opção de compras, de comprar. Está esperando uma resposta do Galatasaray. E o que mais que a gente pode falar? Bem, Lucas Piton está fora do jogo contra o Galo. Terceiro cartão amarelo, Vitor Luiz será o substituto e o João Vitor voltando na zaga, porque foi muito bem o Hugo Moura de zagueiro e Jair foi sensacional de volante. Na entrevista coletiva, eu vi isso em alguns grupos de vascaínos e muita gente... o Diniz podia colocar, né, desde o início o Hugo de zagueiro, colocar o Jair desde o início no meio campo. Eu perguntei isso para o Diniz, existe essa possibilidade? E qual foi a importância desta vitória de ontem, em cima do CSA, para uma arrancada no Campeonato Brasileiro e sair da zona de rebaixamento? Pedro Rocha e Vitinho no Vasco. Cara, o Pedro Rocha faz ótima Série B, eu ia falar grande Série B, mas eu achei que ficou exagerado. Mas faz ótima Série B com a camisa do Remo. Não sei se vale a pena o investimento. Será que não vale pro Vasco trazer jogadores maiores, embora também com toda a dificuldade, né? Pedro Rocha hoje com 30 anos de idade, soma na temporada 31 jogos, 14 gols e 3 assistências, tá? É bem verdade que foi expulso no jogo contra a Ferroviária, complicando a situação do Remo, que acabou perdendo para a Ferroviária dentro de casa. Mas no Campeonato Brasileiro da Série B são 19 jogos, 10 gols e 2 assistências. Média de gol muito legal. Tenho dúvida se eu faria essa aposta. E ainda sobre o Vasco, informação super importante, a Justiça enfim aceitou o pedido para que o Vasco pudesse antecipar receitas de 2 vendas. Só para lembrar que o Vasco, por ter aderido à recuperação judicial, ele passou a ter praticamente todos os seus movimentos acompanhados ou autorizados ou não pela Justiça, né? Então não é que o Pedrinho hoje pode fazer as coisas da cabeça dele. Em alguns movimentos, ele precisa recorrer à Justiça, tá? Nesse caso, para antecipar as receitas das vendas do Cleiton e do Orelhano, ele precisava da autorização da Justiça, que concedeu esse direito ao Vasco. O que muda? Como é que fica a partir de agora? O Vasco vai buscar essa antecipação com bancos. O Orelhano havia sido vendido para o Cincinnati e o Vasco ainda tem 8 milhões e 300 mil reais a receber. Em relação ao Cleiton, que foi negociado com o Rio Ave, o Vasco ainda tem mais 12 milhões e 900 mil. Aí você faz a conta, né? 12.900 mais 8.300, estamos falando de 21 milhões de reais? Não. O Vasco vai perder entre 8% e 15% desses valores por conta das antecipações em banco. É absolutamente natural. Você tem um dinheiro a receber, você procura o banco e fala, essa grana entraria em 2026, eu quero receber agora. O banco fala, não tem problema, você vai receber agora. Só que eu vou descontar entre 8% a 15%, depende do negócio, depende das condições, enfim. Dá para imaginar que o Vasco fique perdendo, estamos falando de 21 milhões. Imaginando o pior dos cenários, em que ele perca 15%, ele vai perder 2.100, mas vai perder uns 3 milhões de reais. Ao invés de 21, ele vai pegar 18 milhões de reais. Grana que chega para ajudar no pagamento de contas, de salários e, eventualmente, até ajudando o Vasco na busca por contratações. Beleza? Torcedor deu um show, mais de 19 mil apaixonados, um mosaico fantástico. É isso que a gente espera. É exatamente isso que a gente espera do Vasco. Próximo adversário agora é domingo, o Atlético Mineiro.
E o Vasco vai ter uma sequência boa pela frente, né? Mas com semanas ainda para trabalhar. Por exemplo, do jogo do Atlético Mineiro até o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que é o Santos, uma semana. Santos, o jogo vai ser no Morumbi, não vai ser na Vila Belmiro. Depois o Vasco tem pela frente Juventude, viaja para Caxias do Sul, um jogo atrasado. Volta para o Rio de Janeiro, tem o Corinthians. E aí, entre o Corinthians em casa e o Sport fora, tem um jogo da Copa do Brasil. O sorteio acontece terça-feira, 10 da manhã na sede da CBF. Eu irei lá contar tudo para você. E pode cair Atlético Paranaense, Cruzeiro, Botafogo, Bahia, Fluminense e Corinthians. Não esqueci mais alguém, peraí. Vamos de novo. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Cruzeiro. Esqueci do Cruzeiro, pronto, que passou pelo CRB, foi a última vaga. Qualquer um desses pode cair. Qualquer um desses pode cair para o Vasco da Gama. E aí, vai fazer o quê? Meu irmão, tem que encarar. Quem você prefere, Azevedo? O Atlético Paranaense, que nós eliminamos no ano passado. É um time que não está bem na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas tem que encarar. Só que antes lá do dia 27 de agosto, que é a data base para essa rodada da Copa do Brasil, tem esses jogos todos que eu falei. Atlético Mineiro, Santos, Juventude e Corinthians. 4 jogos para que o Vasco dê uma arrancada no campeonato. E que a vitória de ontem sirva de combustível, de norte. Olha, primeiro tempo é isso que tem que fazer. Segundo, se cair um pouquinho, quer entrar, tem que manter lá em cima. Agora, não despencar como despencou. Porque se é o Atlético Mineiro o adversário de domingo, provavelmente o jogo é para os pênaltis ontem. Faz o Pix, CBF. Manda aí 4.700.000 reais. E lembrando que avançando para as semifinais, 9.900.000 reais. O Vasco já faturou mais de 14 milhões nessa Copa do Brasil. O campeão, só na final, o campeão leva 70 e o vice 30. É uma competição milionária e que o Vasco não pode abrir mão mesmo, mas o foco tem que ser no brasileiro. Concordo plenamente com o técnico Fernando Diniz, que avaliou que o time caiu muito mais do que devia, né, no segundo tempo. Citou o Ryan. Impressionante quando o Ryan atua pelo lado dele, como é que ele joga. E quando ele vai lá para o outro lado, no caso da social, como ele despenca. Se é a concentração, se é o nervosismo, se é a necessidade de alguém estar ali o tempo todo cobrando ele. O Ryan não pode ser um carro alegórico, só vai empurrado. Não pode. Ryan tem que ser aquele jogador mais participativo. Fez um excelente primeiro tempo. Aliás, como o Vasco fez um excelente primeiro tempo de muito volume de jogo, muitas finalizações, muita criação, posse de bola, tudo que a gente sempre esperava, mas principalmente acertando o alvo. O Vasco acertou o alvo do CSA, não correu riscos no primeiro tempo. Sentou na vantagem? Pode acontecer. Gostei das trocas que o Diniz fez. Com 20 minutos ele tirou o Coutinho, botou o Garré, que foi muito bem no jogo. O David não entrou tão bem na vaga do Nuno, mas era necessária essa substituição. Depois, já no finalzinho, ele fez a dobra, tirou o Raem, botou o Puma, que eu acho uma boa solução também. Ele vai tentando encontrar soluções. A entrada do Hugo Moura ontem na zaga, na vaga do João Vitor, que estava suspenso na Copa do Brasil, eu acho que dificilmente ele vai manter, sim numa situação de jogo. Que ele fez errado contra o Botafogo, por exemplo, quando ao invés de botar o Jair, botou o Cocão. Trouxe o Hugo Moura para a zaga. O Jair tem vaga nesse time. Tecnicamente ele sobra. Inteligente, dono daquela área ali, da entrada da área, não marca tanto quanto o Hugo Moura. Mas com a bola nos pés, é muita qualidade. E dá liberdade pro Tietchan, que fez um grande jogo ontem na vitória em cima do CSA. Aí você vai dizer assim, pô, Azevedo, mas tá empolgado? CSA, terceira divisão, peraí. Qual era o adversário que caiu no sorteio? CSA, não tinha que passar? Tinha. Passou. Simples assim. Sofreu susto no segundo tempo? Não. Não precisava ter tido contra-ataques, o gol como saiu, falha de marcação. Mas, cara, passou com tranquilidade, absoluto. E aí, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera.